Eu costumo, para quem assiste as lives, vocês sabem, eu estou sempre a utilizar, portanto não é uma abertura que eu vá falar sem ter domínio, é realmente uma abertura que eu gosto de jogar e acho divertida. Aqui o Xalana está a dizer que o Evans é espetacular. Agora, uma das coisas que me preocupa mais no Evans é que é uma abertura interessante, é uma abertura gira, mas que é popular. Não! Hoje não vamos falar no Evans, João. Vamos falar no Gambit italiano. Então, vamos meter aqui o tempo a contar. E o que é o Gambit italiano? Bem, para começar, isto aqui, nós jogamos cavalo e tal, e depois de Bispo C4, isto é que é italiana, nós na live anterior, nós vimos as ideias de cavalo F6, eventualmente com a continuação da linha do ataque do cavalo, em que nós criamos pressão diretamente no peão de F7. Agora, hoje a gente não vai ver nada disso. Se vocês não viram a live anterior, shame yourself, deviam ter visto. Podem ver, está na playlist e epá, é uma linha que é efetivamente jogável em qualquer rating, inclusive a 2600, 2700. Agora, em vez de cavalo F6, nós vamos assumir hoje que as pretas jogam bispo C5. E aqui o que eu estava a dizer é que, ok, há mil e uma formas de jogar isto. Por exemplo, B4, né? E isto é que é o Evans. Mas eu vou defender esta abordagem, a abordagem de D4. E apesar de, segundo os computadores, não ser a abordagem mais crítica, é uma abertura relativamente desconhecida. Porque a gente está a jogar o D4 e estamos basicamente a gambitar este peão. E o pessoal, epá, eu já joguei isto contra vários jogadores, inclusive grandes mestres online. E o pessoal hesita, o pessoal fica a pensar durante muito tempo, porque eles não fazem a mínima ideia do como é que vão continuar. E mesmo o pessoal que estuda a teoria, normalmente está atrás, não tem tanta teoria como o jogador das brancas que vai jogar isto. E vamos ver, antes de avançarmos, vamos ver aqui só a mensagem do Filhado Misto. Qual é a opinião do Luís, respectivamente a uma pessoa da organização, fazer o primeiro lance para a fotografia nos grandes torneios? Eu acho muito estranho e desnecessário. Eu também acho um bocado estranho, para ser sincero. Mas, ok, é o reconhecimento de... sei lá, eu nunca percebi, para ser sincero. Mas Filhado Misto, eu acho um bocado estranho e bizarro, mas tudo bem, pronto. Se essa foto com a celebridade, alguém sei lá, que fez algo de importante, ajudar na projeção do desporto, não é? Do xadrez neste caso, então ok, acho muito bem. Agora, sinceramente, eu não sei se faz assim uma diferença muito grande, mas sim, eu acho um bocado estranho, concordo contigo. Com a ideia de C3 a seguir, mais ou menos, João. Aqui a ideia é muito simples. Nós, quando jogamos D4, isto é uma abordagem agressiva, direta, em que nós queremos controlar o centro agora, já, imediatamente. E as pretas vão ter de optar. Ou capturam com o peão, ou capturam com o cavalo, ou capturam com o bispo. Claro, antes de avançarmos com esta e esta, nós temos de ver as sidelines, né? Linhas assim bizarras e maradas que podem acontecer. Por exemplo, bispo cheque, perfeitamente, pode acontecer, e eventualmente bispo D6 ou bispo B6. Pronto. Isto é claro, não é bom, mas como eu quero dar, à semelhança do vídeo da semana passada, eu quero dar isto para todos os ratings, dos 0, dos 100 até os 2500, ou 2600, porque não? Eu acho que a gente tem de ver realmente isso tudo. E obviamente eu não vou ver isto porque isto é uma oferta de nome, né? Pronto, vamos ver as linhas minimamente interessantes. Boas, Brando. E estamos a começar agora, Brando. E, por exemplo, se o bispo jogar para B4, aqui sim, eu concordo. Portanto, João, porque C3 é interessante porque eu estou a ganhar um tempo e estou a expulsar o bispo. Depois deste bispo, por exemplo, jogar para aqui, esta posição já é muitíssimo forte para as brancas. Porquê? Porque enquanto as pretas estão a perder 500 tempos, nós já estamos aqui com ameaças múltiplas. Só para terem uma ideia. 1, 2, 3 peças. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas o Nizovic dizia que os peões não eram peças. Vocês,
mas ajudam, não é? Ajudam, e de que maneira? Portanto, isto aqui já é muito, muito forte. Eu estou a ameaçar isto, as pretas, mesmo que joguem a A6, as pretas vão sofrer muito, eu já posso ganhar um peão. Portanto, isto é catastrófico, não é? Portanto, esta é uma posição já muito, muito, muito bonita. Eu posso sacrificar o bispo, com a ideia de dar uma cheque para ir buscar aqui esta peça. Posso jogar dama direto. Ou seja, há aqui linhas muito, muito, muito fortes. Portanto, as brancas ficam muito bem. Aqui, falando nesta e nesta, obviamente, bispo D6 será sempre um bocado mau, um bocado feio, porque nós estamos a tapar uma casa central e nós queremos desenvolver este bispo de C8. Eu aqui, pura e simplesmente, jogaria peão toma. Se cavalo captura, cavalo toma. E se bispo toma, pura e simplesmente, eu posso sacrificar, certo? Porque rei toma, nós temos dama D5 cheque. Ataca o bispo, ataca o rei. Vamos assumir que este gajo é masoquista. O rei vai defender e agora a gente joga F4. E o que é que se passa aqui? Simples. Se o bispo toma, eu tenho bispo aqui. Se o bispo joga para aqui, a dama toma. Aqui também não dá, aqui também não dá. E se joga aqui, pura e simplesmente... Pá, nem sei, eu acho que nem preciso de avançar o peão. É assim que ganha, obviamente, mas este lance é mais bonito. Não é? É mais engraçado, porque este lance ganha a dama. E se a gente ganhar a dama, vocês, o adversário pode desistir. Se ele não desistir e acabar por ganhar o jogo, vocês não deviam estar aberturas, deviam estar tudo o resto, ok? Pronto, portanto, não pode acontecer. E aqui o Vítor está a dizer que a italiana é um pouco inferior ao ataque pastor, mas ok, vamos aprendê-la, claro que sim, Vítor. É claro que a melhor abertura que existe no xadrez é o mate pastor. Quem fala no mate pastor fala na Bom Cloud, na Grop e também, por que não, o caranguejo. O caranguejo que é uma abertura completamente épica, incrível, brutal. Mas bem, então vamos então aqui atrás. Portanto, isto aqui é terrível, não é? Portanto, nós já vimos aqui que isto não vale nada, isto não vale nada, e se o bispo jogar para aqui, epá, vocês, é um peão grátis. Portanto, aqui, cavalo toma, eu vou tomar, D toma e... as pretas vão tentar dar mate em F3. Sim, está bem, se tu me tentas dar mate, eu vou tentar dar-te mate e vou ser feliz no fim. Porque isto não me parece que seja satisfatório para as pretas, não é? Vamos assumir, por exemplo, o quê? Dama para aqui, tretas desses géneros, cavalo de C3 e a dama nem pode tomar porque eu vou para aqui. Só para mostrar, isto é apenas bonito, certo? Tudo resulta. Portanto, isto aqui ganha imediatamente para as brancas. E não só ganha, como humilha o jogador das pretas. Portanto, isto é péssimo. Isto é só para vocês perceberem que realmente estes lances, um deles vai ter de acontecer. O peão captura, o cavalo, o bispo. Vamos ver aqui o chat. Aqui, a Bom Cloud, a Grop, claro, isto são aberturas épicas, incríveis, estão noutro patamar. Mas bem, aqui o Xalana, esqueci-me de perguntar hoje ao professor, mas o que o professor achou do torneio da juventude? O torneio da juventude está a ser um bocado imprevisível, eu diria, porque alguns dos jogadores mais fortes estão a falhar, não é? Não só a nível de participação, como a nível de rendimento. Neste momento eu diria que muito provavelmente o Bernardo deve ganhar a prova, não sei, parece-me. Mas vamos ver o que é que acontece. Eu diria que o torneio da juventude está imprevisível. A palavra é esta, é imprevisível. Vamos ver o que é que acontece. Entretanto, vocês, então vamos a isso. A nível de computadores, os computadores gostam mais disto. A segunda linha seria eventualmente o bispo e a terceira o peão. Pela minha experiência a jogar isto online, praticamente a maioria do pessoal joga bispo toma. Por isso, a gente vai deixar o bispo toma para o fim, portanto vai ser a terceira linha, e vamos começar aqui pelo cavalo. Apesar dos computadores gostarem disto, eu acho que isto é complexo para as pretas. Vocês, na verdade, não precisam de continuar isto apenas de uma forma. Vocês podem jogar o bispo E3 ou podem jogar cavalo toma E5. Eu gosto de cavalo toma E5 porque é good, é hardcore. Qual é a ideia? Ele tirou o defensor do peão e eu estou a criar pressão no peão de F7. Aqui só há uma forma objetivamente correta de defender isto do lado das pretas, que é dama E7. E a ideia é que a dama está a defender o peão.
E o que tem piada é que se eu tomar com o cavalo eu vou ficar muito mal. E aqui os computadores dizem que as pretas até estão ligeiramente melhor. Eu não acredito muito, sinceramente. Portanto, eu aqui vou sugerir bispo toma e depois do rei fugir para F8, nós vamos mesmo ter de jogar isto com precisão extrema. Porquê? Porque a dama está a atacar o cavalo e o cavalo é o defensor do bispo. Por isso, nós vamos ter de tomar. E qual é a ideia? Aqui a dama pode tomar ou o rei pode tomar o bispo. Se a dama capturar o cavalo, nós jogamos bispo D5 e defendemos o peão. E se as pretas tentarem expulsar o nosso amiguinho, nós jogamos C3. E isto é uma linha completamente aguda. Só para ter uma ideia, eu já estudei isto várias vezes, isto nunca aconteceu no tabuleiro. Nunca. Começamos há, uns 20 minutos, mais coisa menos coisa, Martim. Isto nunca me aconteceu no tabuleiro, por isso eu diria que vocês não precisam estar preocupados, muito menos se o vosso rating for abaixo dos 1800, 1900, ok? Portanto, aqui qual é a ideia? Peão toma, eu vou tomar, e se a dama capturar para tentar aqui atacar o rei, yada, nós vamos jogar bispo E3. Depois de dama toma, esta posição é uma posição ridícula e praticamente impossível de ser jogada para as brancas. Mas se vocês souberem que existe rei D2, vocês vão ser felizes. Porquê? Porque bispo cheque, estes peões estão dobrados, este bispo vai ter dificuldades em desenvolver, nós vamos jogar cavalo de C3 e a nossa ideia, o nosso argumento será tentar criar pressão nesta dama. Depois de D6, eu considero isto um lance normal, nós vamos jogar dama B3, atacamos o bispo, atacamos o peão e eu considero que as brancas estão melhor porque, apesar de ser ridículo ter um rei em D2, se vocês repararem, este rei está seguríssimo. Portanto, esta é realmente a melhor posição para colocar o rei neste setup que nós estamos a ver. Portanto, eu diria que a nível de, de segurança do rei, o rei branco está mais seguro que o rei preto. Ok? É claro. Como é que isto foi hoje? Martinho, nós estamos a ver o gambito italiano, teoria de aberturas. Ok? E só aqui para recapitular, pessoal, para quem chegou agora, nós estamos a ver a abertura italiana e dentro da abertura italiana, no domingo passado vimos isto, hoje nós estamos a ver a abordagem bispo C5. E eu estou a defender este D4, ok? E a primeira linha que nós vimos foi esta. Se cavalo toma, esdrúxula, não é? Portanto, uma linha super aguda e nós vimos dama E7 com bispo toma, rei foge, bispo toma obrigatório e depois de dama toma, então bispo recua e vamos cair nesta linha que é completamente bizarra, mas na minha opinião muito divertida de ser jogada do lado das brancas. E agora, claro, isto é tudo muito bonito, isto é tudo muito fixe, mas e se ele tomar com o rei ou com a torre, por exemplo? Bem, se o rei capturar, nós vamos ter de fazer alguma coisa em relação a este cavalo, porque o cavalo está a ser atacado pela dama. E ao mesmo tempo, ao retirar o cavalo, a dama vai ter acesso direto ao nosso peão D4. Por isso, aqui vocês, na verdade, podem optar ou cavalo de C4 ou cavalo de G4. Na verdade, eu penso que vai dar tudo ao mesmo. Eu iria para C4, eu penso que é mais natural. E depois de dama toma, vamos jogar cavalo E3. E vocês pensam, eita caramba, o que é que se passa aqui, esta posição? 0-2, 0-3, vocês, não é suficiente para perder o jogo. Basicamente o argumento é que se as pretas jogarem bem, vão conseguir atingir uma posição igual. Por exemplo, vamos assumir um lance normal, D6. Se D6 acontecer, cavalo de C3, eu já recuperei um tempo, estão a ver? E dama vai fugir para um sítio qualquer, para trás, para H4, e agora a gente pode perfeitamente fazer roque, e assim do nada, esta posição já ficou mais normal. Por exemplo, eu tenho esta diagonal que poderei a qualquer altura tentar explorar com a dama, eu tenho esta casa que muito provavelmente será minha, eu tenho a pressão na casa C7, ou seja, há muito jogo pela frente, sem sombra de dúvidas. E isto aqui é uma posição 0-4-0-5 para as brancas, ok? Vou só aqui ver o chat, a ver se há alguma questão. E aqui o filhado misto. Ele não pode jogar D5 antes de tomar o peão com a dama. Podemos ver. Portanto, antes de tomar o peão com a dama, se ele pode jogar D5. Ou seja, esta abordagem é assim. Pode, a gente vai fazer o mesmo, não é, filhado misto? A gente joga cavalo E3. Aqui a ideia é, se a dama toma, ok, estamos a transpor, digo eu, porque tens aqui cavalo de C3. E na verdade vais buscar o peão a seguir, não é? Porque tens os dois cavalos a apontar. Agora, se ele toma com o peão, talvez exista B4, não é? B4 é giro, porque se bispo toma leva com duplo, por causa aqui do cavalo,
E se o bicho vá para B6, pá, talvez mesmo C3. Eu acho que iria para C3. C3 ou cavalo D5. Eu sei que os computadores gostam de cavalo D5, mas eu acho que iria para C3 por causa do potencial aqui na diagonal. E acho que temos jogo. Em todo o caso, isto aqui também é interessante. Ou seja, aqui o importante, filhado misto, é que pior não ficas, não é? Portanto, temos sempre jogo, temos sempre abordagem e esse B4 permite-nos depois jogar bispo em fianquete e há aqui alguns planos diretos. Vamos ver aqui. Mais. Aqui o Lázaro. O que acontece se em vez de cavalo de C4 jogar dama H5? Ok, vamos ver. Portanto, aqui, se eu jogar dama H5, é assim, dama H5, eu penso que vais perder qualquer coisa, Lázaro, porque D6 e estás cheio de fraquezas, estás a ver? É muito importante que a gente consiga assegurar aqui o peão de C2 e o peão de G2, estás a ver? Porque a dama vai mesmo entrar aqui. Por exemplo, imagina, mesmo aqui, se isto acontecer, dama toma E4, vamos assumir que o cavalo vá para o mesmo sítio, mas agora a diferença é que existe cavalo de C2 porque a dama não está a proteger. Estás a ver? Portanto, aqui já levaste com duplo, já vais perder uma torre e isto acaba por não ser uma ameaça, não é? Porque a dama não vai sair daqui. Portanto, a dama está a proteger E8. Por isso, é importante jogar isto com precisão. Mas volto a dizer, Lázaro, isto nunca me aconteceu no tabuleiro. Portanto, isto é a teoria que está nos livros e não sei quantos, mas nunca me aconteceu. Portanto, na minha faixa de rating, 0, bola. Nem um gajo jogou isto. Por isso, não acho que seja assim tão provável. E se acontecer, eu acho que nós estamos bem. Portanto, isto em relação ao cavalo toma E5. Agora, se vocês não gostarem do cavalo toma E5, podem tentar bispo E3, mas para ser sincero, eu gosto destas posições caóticas. Eu iria para aí. Acho que é, é divertido. Agora, claro, em todo o caso, para quem não gosta de correr tantos riscos, podem sempre tentar também isto. O argumento é, se caso o cavalo toma, a gente toma com a dama. E na verdade, isto aqui já é superior para as brancas, se isso acontecer. Portanto, eu diria talvez abaixo dos 1000, talvez isso até seja mais simples. Porque, imagina, se o cavalo for para F6, nós ganhamos o bispo, certo? É que o problema é que nós estamos a ameaçar este mate e isto não existe. Porque bispo toma, certo? Portanto, se a dama sai, nós temos isto. Portanto, cai a torre, cai muita coisa. Por isso, vocês pode ficar ao vosso critério. Se quiserem jogar para truques mais simples, bispo E3, assumindo o erro das pretas. Se quiserem linhas complexas, objetivamente mais fortes, jogar isto em qualquer faixa de rating, cavalo toma, claramente será o mais interessante. Em todo o caso, nós assumimos que as pretas tomam, provavelmente a melhor abordagem será dama F6, o que fará com que a gente tome aqui e eu diria que esta posição, ok, há muito jogo pela frente porque a gente vai jogar E5, mas é uma posição talvez mais seca um bocado do que a anterior, porque eu troquei o bispo de casa preta e eu não queria trocar o par de bispos, portanto, por isso eu prefiro a outra, prefiro ter o meu rei assim meio descapotável do que jogar isto assim. Portanto, isto é acerca disto, vocês. Portanto, conclusão, isto mais simples, mais limitado também, isto mais complexo, mas mais divertido. Vamos ver aqui se há mais alguma questão, para já não. Ok, portanto, isto é acerca da primeira linha. Para já, pessoal, o que é que vocês estão a achar? Caótico demais para o vosso gosto? Interessante? A gente a seguir vai ver a linha de peão toma. Super, acontece montes de vezes. Super comum. O cavalo toma é raro. O pessoal, e mesmo quando jogam isso contra mim, o jogo costuma ser super rápido. Porque quando eu jogo isto, começa logo por o pessoal joga cenas destes anos, não joga dama E7. Portanto, isto acontece bastante. E depois de bispo toma, o rei vem para aqui ou para aqui. Isso também já aconteceu várias vezes. E agora temos cavalo D3, estão a ver? Este recurso é importante, porque isso pode acontecer. Mas o pessoal normalmente engana-se. Porque é que eu não estou preocupado? Porque se perdesse bispo, toma o outro, certo? E, portanto, a nível de mobilidade, estou bastante bem. Vamos ver então aqui. É cirúrgico e muitos lances únicos. Exatamente, mas por isso é que é interessante, filhado misto, porque é uma abertura que, se vocês souberam o que estão a fazer, se forem cirúrgicos, vocês vão destruir o vosso adversário. Ok? Agora, vamos então aqui para a segunda linha.
A segunda linha, pronto, nós já vimos aqui o cavalo, vimos isto, terrível, vimos que o cavalo dá jogos interessantes. Agora, e se o peão tomar? É assim, vocês aqui, vocês estão a transpor para o gambito escocês. E há duas abordagens possíveis. O C3, o cavalo para G5. Eu vou começar pela mais simples, só para não assustar o pessoal. A mais simples é C3. E eu não gosto tanto de jogar, por acaso. Essas lições parecem corrida de Fórmula 1. Mas tens alguma dúvida, Martinho? Isto é assim, isto é para render. Eu quero dar a teoria de modo a que toda a gente fique satisfeita, não é? Mas depois, Martinho, podes e deves repetir. E se tiveres dúvidas, levanta, coloca nos comentários e a gente está aqui para esclarecer tudo. Eu aqui, claro, obviamente. Mas esta aqui, o C3, é o mais simples, ok? Dá igualdade. A segunda abordagem será cavalo G5, que é o que eu gosto de jogar. Vamos começar pelo C3. Se C3 e se o peão capturar, a nossa ideia passa por dar o bispo para ir buscar o bispo de C5. Ou seja, depois de rei toma, nós temos dama D5 e a ideia passa por aqui. Ou seja, estamos a atacar o rei e estamos a atacar o bispo. Já tive alunos que jogaram esta posição e não conseguiram concretizar, acabaram mesmo por perder o jogo. Pela minha experiência, eu acho que isto vai acontecer mais. O pessoal normalmente não joga para aqui. E como nós não queremos perder a iniciativa, caso o rei venha para aqui, eu vou sugerir mesmo isto. Porquê? Nós queremos muito que ele avance o peão de G6. Porque se ele avançar, a dama toma, e esta captura já não é grandes coisas. Porque a gente captura com o bispo e temos acesso direto aqui à torre. Ou seja, do ponto de vista posicional, brancas já estão muito bem, não é? E caso D6 aconteça, eu não vou defender isto porque as pretas muitas vezes querem trocar a dama, mas sim vou defender dama para E3, tendo mesmo em vista o avanço do peão para tentar abrir a dama e para atacar com alguma violência o rei preto. Aqui mais uma vez, esta captura nunca será boa e aqui objetivamente as brancas estão muito bem, porque as pretas já não vão fazer roque, as pretas não têm plano, têm as peças desarticuladas, portanto isto é um bocado chato. Então, aqui eu diria que provavelmente o peão vai avançar para C2. Depois disso, cavalo de C3, cavalo aqui não me parece que faça nada. Por exemplo, talvez um cavalo para F6, numa tentativa desesperada de fazer roque manualmente, não é? E temos um jogo muito, muito confortável. Portanto, o que é que nós temos de fazer aqui? Basicamente, nós temos de tirar o rei do centro, fazer roque e, naturalmente, o rei preto vai ter dificuldades. Porquê? Porque há montes de fraquezas. As diagonais estão todas abertas e a gente vai tentar explorar isto a longo prazo. Por exemplo, vamos assumir bispo aqui, não sei, um lance deste género. A gente pode continuar com planos sempre centrais, estão a ver? Este peão é nem preciso capturar o peão, não preciso estar preocupado com isto, porque as brancas já têm o jogo tudo feito, não é? Por exemplo, algo assim do género, H3 e estamos a jogar xadrez, vem aí F4, vem aí eventualmente E5 ou F5 e no fim este rei vai ficar aberto. Portanto, este tipo de abordagens normalmente corre muito, muito bem se vocês conseguirem garantir que as pretas não vão fazer roque. Agora, o que é que normalmente acontece nestas linhas de C3? Normalmente as pretas jogam cavalo F6. E esse é o motivo pelo qual eu não jogo muito essa variante. Porque, pela minha experiência, praticamente toda a gente sabe a teoria disto. Porque nós vamos jogar E5, as pretas vão jogar D5. Importante, para quem está abaixo dos 700, 800, 900 de rating, se as pretas não jogarem D5, vocês vão ganhar violentamente. Vou dar um exemplo. Isto aqui é um erro comum. Já tive alguns jogos contra mestres feed e jogadores bem fortes em que eles jogaram isto. Isto, na verdade, perde com força. Porquê? Porque nós temos bispo D5. E o bispo D5 está a atacar o cavalo
E se repararem, este cavalo não tem esta casa, também não tem esta, e o bispo está na casa C5. Ou seja, isto aqui não existe porque nós temos um cavalo e um bispo para controlar esta casa. Portanto, F5 é o único recurso. Mas depois de peão toma, já viram o que é que se passa. Este rei vai ficar no centro, muito provavelmente para sempre. Porque não é expectável que ele consiga fazer roque longo, certo? Bispo cheque, ideias desse género, bispo D2 e... Ok, novamente temos aqui muito jogo pela frente, mas a questão é que este rei está muito mais exposto do que o nosso e por isso nós vamos devagarinho tentar melhorar esta posição. Agora, claro, isto é tudo muito bonito, mas quando nós jogamos essa linha, só aqui para recapitular, portanto D4 com peão toma, C3, cavalo F6, o pessoal não vai jogar o cavalo. Quem conhece a teoria disto vai jogar D5 e... A ideia do D5 é que basicamente as pretas estão a lutar pelo centro. E boas, Daniel, bom dia. E as pretas estão a lutar pelo centro. E uma dúvida que o pessoal coloca muito mesmo é porque é que as brancas não devem capturar na passagem? Porque a teoria diz bispo B5, certo? E isto lá está, isto é uma posição que vocês vão parar a floresta e sim, há um argumento interessante para as pretas. E por isso é que eu não jogo nada disso e acho que deviam fugir disto. Primeiro, a captura na passagem não é satisfatória porque a dama vai tomar. E a nível de argumentos, as pretas ficaram com um ótimo peão em D4, protegido por 1, 2, 3 peças, enquanto as brancas estão um bocado subdesenvolvidas. Portanto, esta é uma posição muito mais agradável para as pretas do que para as brancas. Primeiro ponto. Segundo ponto, porquê bispo B5 e não bispo E2 ou bispo D3? Na verdade, as diferenças são mínimas, mas bispo B5 cria pressão aqui no cavalo. Portanto, depois do cavalo sair, para trás, não é bom porque tapa o bispo, portanto a gente vai querer tirar aqui o cavalo para a casa E4. Aqui vamos continuar com peão toma e regra geral, eu estou habituado a que joguem bispo cheque. Aqui vamos jogar bispo D2 e isto vai dar um jogo incrivelmente longo. Portanto, normalmente as pretas vão fazer roque. Há quem goste de trocar, mas aqui objetivamente isto é capaz de ser o melhor e nós vamos fazer roque. E o que é que se passa aqui? É assim, eu joguei isto várias vezes, principalmente para aí 2021, não sei, 2022. Estava a fazer experiências, estava a estudar a escocesa e as posições eram giras, de vez em quando ganhava com algum estilo, mas um bocado secas também, monótonas. Porquê? Porque a cadeia de peões acaba por ser um bocado estática e a gente não consegue assim grandes assimetrias, não conseguimos criar assim muitos problemas. E por isso, eu acabei por abandonar isto praticamente. Não gosto muito, para ser sincero. Em todo o caso, gosto de não se discutem, até pode ser que vocês prefiram esta linha em relação à outra. Depois existem truques para as pretas que a gente depois mais à frente a gente até poderá dedicar uma sessão inteira a defesas contra, por exemplo, o gambito escocês. Agora, o que é que eu gosto de jogar? Em vez de jogar esse C3, eu acho muito mais divertido jogar cavalo G5 direto. E por isso é que esta live acaba por ser o seguimento da linha do ataque de cavalo da italiana. Porque eu gosto mesmo de jogar isto. E isto é um nome, não é? Isto é a variante Sarrat do Agzo Gambit. Pronto. E a questão aqui é, as pretas já estão a ser pressionadas. E, regra geral, o pessoal vai jogar tudo cavalo H6, cavalo E5. E portanto, o que é que as pretas aqui podem fazer? Muito provavelmente as pretas vão ter de jogar dama E7, eu diria. Coisas assim deste género. E é claro, peão toma, destapa a torre, ataca o rei, e eu acho, pelo menos na minha opinião, que esta já é uma posição mais forte para as brancas. Se vocês quiserem trocar a dama, podem tentar outras coisas. Eu trocaria. Porquê? Porque piora o cavalo. Vocês, quando pensarem em trocar peças, pensem sempre em formas de, ao trocar, piorarem a posição das peças do vosso adversário. E se repararem, antes da troca este cavalo estava em C6, depois da troca tem em E7. Ou seja, conseguimos piorar. Agora, como é que eu continuava isto? Basicamente, eu faria os possíveis para ir à caça desse peão e desenvolver estas peças para as melhores posições possíveis. Por exemplo,
C4 eu gosto bastante. Porquê? Garante que este peão nunca mais vai ser protegido e prepara a casa C3 eventualmente para tentar entrar aqui. Em relação a esse peão, pá, a longo prazo vai cair. Não preciso estar preocupado com ele. Ok? Vamos então aqui atrás. Ou seja, isto muito giro, muito divertido e, na minha opinião, problemático. Agora, vamos então aqui, exatamente. Portanto, nós estamos a ver aqui esta abordagem do peão. Já vimos isto mais... oi, como é que é? Cavalo aqui. Já vimos isto aqui mais fraco do que isto. Agora, D5 também não resulta, porque vimos que bispo toma e basicamente estamos a adiar o problema. Portanto, eu diria que, comparando esta linha com esta, eu diria que esta é bem mais forte do que esta. Portanto, a nível de frequência, normalmente peão e bispo acontecem mais, mas bispo, pá, várias vezes por dia, acontece mesmo muito. Então, aqui continuando, já vimos isto e agora vimos isto. Então e se o bispo tomar? Bem, bispo toma é mesmo muito comum vocês. E isto em teoria até dizer chega, nem vos passa. Aqui a minha sugestão é que vocês basicamente tomem. Portanto, cavalo toma. E faz lembrar o Fegatel. É mesmo isso, Brando. E boas, mistério. Bom dia. E aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente captura. Aqui é muito importante. Eu já joguei, acho que foi essa semana. Fiz um jogo em que capturaram com o peão que eu não sabia o que fazer. Por acaso, muito estranho. Mas regra geral, o pessoal tudo vai tomar com o cavalo. Mas caso capturem com o peão, não é muito natural. Eu vou recomendar o roque ou o C3. Eu penso que C3 é mais fácil, sinceramente. Qual é a ideia do C3? Pá, basicamente eu quero trocar este gajo. Portanto, depois de peão toma, cavalo toma e temos uma peça fora, uma, duas, mais um peão. Portanto, as brancas podem fazer roque. Estou a perder por um peão, é verdade, mas tenho potencial para jogar dama para aqui ou para aqui. Por exemplo, isto aqui seria, pá, muito complexo para as pretas, porque o caminho da dama está fechado. Eu tenho aqui alguns planos, não é? Mas provavelmente o pessoal vai jogar D6, se isso acontecer. Eu faria roque, agora cavalo F6, bispo C5, super normal. Estão a ver? Tudo ideias muito básicas. Portanto, eu quero jogar cavalo D5 para criar a pressão no cavalo, porque não existe bispo, certo? E depois de H6, bispo H4, G5 vai acontecer porque o pessoal está em pânico. E agora bispo G3. E o que é que eu alcancei nesta posição? Basicamente as pretas queriam fazer roque curto, não me parece que o façam, porque os peões estão muito avançados. Em relação ao roque longo, pá, falta aqui alguns lances para tirar o rei do centro. E apesar de eu estar a perder por um ponto, este é um centro semi-aberto e eu tenho um par de bispos. As pretas têm um par de cavalos. O par de cavalos é mais forte em jogos fechados. Esta é uma posição semi-aberta e quem decide se vai abrir a posição ou não sou eu. Por isso, esta é uma posição divertida. Então, vamos aqui atrás. Tararara. Ok. Em todo o caso, pessoal, só aqui para recapitular, nós estamos a ver agora a linha de bispo, cavalo. Pá, para aí 99,9% das vezes o pessoal vai jogar cavalo toma. E aqui, para descansar um bocado da voz, eu vou perguntar aqui no chat, também para ver se o pessoal está acordado e tal, o que é que vocês jogariam aqui? Portanto, são as brancas, ok? Como é que vocês criam problemas ao vosso adversário? Está muito sereno, vocês. Está muito sereno. Já agora, enquanto eu estou a aguardar pelas... Dama H5, ok. Dama H5 é direto, mistério. Enquanto o pessoal está a pensar aqui nos lances, a gente já vai ver a seguir mistério. Dama H5. Não se esqueçam, se estiverem a gostar destes conteúdos, façam like, sigam o canal nas várias plataformas. Nós estamos no YouTube, estamos no Twitch e estamos no Kik neste momento.